Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Gostou do nosso vídeo número 1? Coloquem nos comentários. Já faz parte dos nossos inscritos lá no YouTube? Pois é. Então, deixa os comentários lá também. Tem perguntas? Quer respostas? Tem dúvidas? Coloque lá também nos comentários. Venha fazer parte desse movimento. É o movimento da homeopatia pelo Brasil, ok? No Facebook também. Tem dúvida? Quer saber de mais alguma coisa? Quer perguntar? No Instagram também. Então, corre lá. Se inscrevam no Facebook Cíntia Sampaio, Instagram Escola de Homeopatia, no YouTube Cíntia Sampaio também. Vamos embora para o nosso vídeo, que o nosso vídeo de hoje é sobre hipertensão arterial. Gostou do vídeo 1 sobre cervicite? Começou a fazer autocuidado? Pois é, nunca é demais. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre hipertensão e o quão é necessário nós, mulheres, estarmos atentas a esse problema que está viralizando, literalmente. Quantas mulheres que vocês conhecem que estão hipertensas? E não é só por causa da menopausa, não. Mulheres jovens por causa de vários motivos. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o motivo aos quais elas estão, nós mulheres, né? Quando a gente fala elas, não. As mulheres em geral estão com tanto problema hipertensivo, gente. E até muito, viu? Não é pouco, não. Eu fico até preocupada às vezes quando alguém fala assim, ih, Cíntia, aí o negócio ferrou, tô hipertensa. Falei, ai, minha Nossa Senhora. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre a questão de hipertensão. Bom, essa é uma história baseada em fatos reais. Esse caso clínico que eu vou trazer para vocês é baseado em fato real e assim, eu acompanhei durante um bom tempo. E tem uma relação direta sobre a hipertensão arterial. Eu dedico essa história baseada em fatos reais a meus alunos queridos de Sampa, porque eles vão lembrar desse caso. Vamos lá? Bom, você já fez um check-up? Já. Já fez um checklist? Já. Sabe o que é um checklist? Lembra o check-up. Quando a gente vai fazer um check-up, a gente faz um monte de exame para saber o que tem. E a gente sempre acha uma confusão por ali, não é? E o checklist? Checklist é uma relação de atividades diárias. E muitas vezes a gente, para lembrar dessas atividades, faz isso. Porque é tanta coisa que nós mulheres temos que fazer, que aí o que a gente faz? Uma agenda. É como se fosse uma agenda. Aquela agenda que a gente escrevia antigamente, agora é um checklist. E a gente coloca essa agenda dentro do celular e fica lá, ó, para cima e para baixo. Então, esse checklist tem a ver com hipertensão. A Andy, que é a nossa convidada de hoje, ela tinha uma agenda. Lembra da agenda? Pois é, ela tinha um checklist. Era tão atarefada que vivia cheia. Então ela tinha que pôr horário para tudo. Por que ela tinha que pôr horário para tudo? Porque ela tinha muita coisa para fazer, como nós todos. Então o que acontecia? Ela tinha lá, acordava, café, tudo detalhado. Lembrou um keynote sobre isso? Pois é. Você já pensou assim, nossa, quem faz isso é quem? Pois é. Fica com isso por aí. Acorda às 6 da manhã, toma banho, 6h15 o café da manhã. Ela toma o café, come uma fruta e fuma um cigarro. 6h30, o que acontece? Ela arruma, olha a agenda, vê o que ela precisa daquele dia, o que vai acontecer naquele dia e sai para o trabalho às 7. Chega no escritório, sempre um pouquinho atrasada, primeiro paciente. E a cada 30 minutos tem uma paciente. Meio-dia, almoço. Come o que dá. Ela come rapidamente. O que tiver na reta assim, ó, tá mais favorável, ela vai no caminho do hospital. Come, chega no outro serviço às 13 horas, já está trabalhando novamente. Atende até às 19 horas. Geralmente no jantar ela passa na padaria. Se ela não passa na padaria, ela passa no supermercado. Um dos dois que tiver mais conveniente, mais fácil. Pega ali o seu jantar e vai para casa comer. Adora coisas picantes e cheios de condimentos. Ama. Quando ela chega em casa, isso já é quase 21 horas, ela vai para o computador. Se ela não acabou de comer, come por ali mesmo. E aí, aulas online. Especialização. Tá parecendo com alguém que você conhece? Pois é. Toma um energético para ver se dá uma melhorada, para relaxar, para ver se ela conseguir até o fim da aula. E esse energético tem um pouquinho de bebida alcoólica misturada. Só para relaxar. Pensa isso. Assiste a aula, liga para a mãe para saber se está tudo bem. Nesse mesmo tempo que ela está assistindo a aula,
e já ligou para a mãe, ela manda a Alexa limpar a casa. Alexa, limpar a casa. Aí o robô, ela já faz uma ligação com o robô, que por sua vez começa, só clique lá e começa a limpar a casa. Misericórdia, gente. Nesse inteirinho que ela está fazendo a especialização, a Alexa deu o comando, o robô está funcionando e está tudo certo, sob controle. O que ela faz? Ela paga as contas. Responde ao contatinho e confirma o sexo para o dia 7, na sexta, às 22 horas. Já agenda por ali mesmo. Fim de semana, as contas não fecharam. Então, o que ela faz? Pega um plantão. Pega um plantão para fechar o orçamento do mês. Ai, ai, vida, né? Pois é. Você cansou só de escutar a história da Andy? Pois é, não se assuste. Bem-vindo ao clube. Tem muitas mulheres fazendo isso. Eu não sou tão assim, não. Eu tenho meu momento roça, tenho o meu momento jardim, eu acho que você também tem. Mas grande parte das mulheres estão tendo que viver assim, desse jeito. Isso para as mulheres solteiras. Imaginem aquelas que são mães, cuidam da casa e dos filhos. Gente, imagina. Existem muitos homens ajudando, não estou falando só das mulheres, não. Porque graças a Deus, começando a tomar consciência de que se não ajudar, a gente sucumbe, né? E isso é maravilhoso. Mas e aqueles que têm maridos e companheiros ou companheiras ou esposas que também não fazem nada naquele relacionamento abusivo? Pois é. Eu preciso que você pense nessas questões, porque toda essa vida da Andy, elas são muito relevantes para a gente entender o porquê que ela teve e o que aconteceu com ela, tá bom? Andy é um exemplo fidedigno das jornadas das mulheres. Isso é surreal, gente. Isso é surreal. Mas tudo isso que aconteceu com a Andy está associado à hipertensão arterial sistêmica, que nós chamamos o HS. Mas por que nós chegamos nesse ponto? Essa é uma grande pergunta. Já se perguntou por que grande parte das mulheres sofrem tanta discriminação? Por que elas têm tanta atividade? É realmente histórica essa diferença entre os homens e entre as mulheres? E como essas diferenças interferem na saúde feminina? Interferiam na da Andy. Não porque ela não tinha um companheiro, mas porque ela tem que fazer aquilo. Não é só por causa disso, mas ela tem que fazer várias atividades para lidar conta sozinha dessa vida que ela precisa se manter. E quais são os maiores problemas que as mulheres enfrentam? Talvez o X da questão disso tudo esteja bem aqui. Eu vou falar de um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, que está relacionado também à hipertensão. Você já ouviu falar em economia do cuidado? Já ouviu falar? Tem a mínima ideia de que é isso. Ela afeta demais a nossa vida. Você sabia disso? Pois é, eu vou contar um pouquinho para você por que ela afeta tanto a nossa vida. Você sabia que a maternidade também, ela afeta os nossos relacionamentos, a nossa saúde feminina? Nada que eu tô falando que os filhos sejam a culpa de nada, não, mas somos nós mulheres, não é? Ou os homens, vai saber? Existe toda uma questão filosófica quanto a isso. E o que a homeopatia tem a ver com tudo isso aí? A gente vai entender isso durante a nossa semana nessa jornada de saúde feminina, tá bom? Bom, mas vamos lá, a gente tem muita pergunta, quer saber mais as respostas? Vamos às respostas. Tudo isso que eu falei da Andy está relacionado à hipertensão arterial sistêmica, sim. Quando eu atendi a Andy, ela chegou com muito cansaço. Ela trabalhava num local perto de onde eu trabalhava, a gente se conhecia, e ela chegou com cansaço, falta de ar, com palpitação. E ela não estava no hospital, ela estava no consultório, a gente era vizinha, e chegou falou assim, dá para aferir minha pressão? Estava 16/9 e ela estava estressada e suando frio. Falei, isso não tá bom. Ela é super ansiosa, não consegue relaxar e nem com contatinho ela conseguia relaxar. Ela falou que Cíntia, nem com contatinho. Eu brincando na hora de atendê-la, ela falou, Cíntia, nem com contatinho tá dando para relaxar. Eu falei, nem com isso, filha? Não, nem com isso, amada. Então vamos continuar, né? Quando ela chegou lá, eu usei um medicamento que eu já contei muito para vocês e ele é surreal para isso. Ele é espetacular. Eu usei acônito porque era o momento que ela precisava diminuir essa pressão arterial urgente. Ela não estava bem no negócio, já estava com dormência. Eu falei, vamos utilizar e vamos ver o que vai acontecer. Tomamos, aí diminuiu e aí eu fui atender a Andy como
deveria ser atendida, né? E aí ela me falou todas essas questões e quais são as possibilidades que a Andy tinha, que ela tinha que fazer e que ela não tinha que fazer. Ela tinha uma alimentação ruim para completar, não descansava, vocês já viram, ela bebia, ela falou que não estava dando conta de parar de beber, porque era a única coisa que estava dando certo para ela se relaxar. Depois, diante de tanta atividade, ela bebia para relaxar. E para completar, ela fumava. Ela falou que não fumava muito, mas quando o negócio estava apertando, ela fumava. Ela não fumava muito, ela fumava uns 10 cigarros por dia, por aí. Mas era o que dava para fazer. Tinha uma vida sedentária, não tinha tempo para fazer ginástica, nenhuma atividade e pouco descanso. E aí? Diante desse quadro todo que eu falei para você, da Andy, dos contatinhos, você gostou mais do contatinho, né? Pois é. Diante da questão da Andy, dessa quantidade de atividade, de alimentação ruim, sódio em excesso, né? E etc. Quais são as nossas possibilidades? O que a homeopatia poderia fazer para tratar da Andy como um ser todo? Não é só por causa da hipertensão, não. A gente está falando como um ser integral, não é a parte, é o todo. Veio com um momento ali, mas agora a gente vai tratar da Andy toda. E aí, o que vocês fariam? Qual o medicamento de eleição? Então, tem várias possibilidades. E aí, você já pensou aos montes. E já falou, Cíntia, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. Você ia fazer muita coisa. Mas vamos pensar. Quando a gente fala de mulher, hipertensão, e você não sabe a história de Andy, mas você vê que tem contatinho, você vai pensar assim, laqueses. Acertei? Acertei, Cíntia. Pois é. Poderia ser um medicamento? Sim. Mas a gente tem umas variações em laqueses, não tem? Tem. Por exemplo, não consegue ter nada que aperte aqui, nada que aperte a cintura. Eu não coloquei esse fato para você, não é? Vamos deixar um pouquinho laqueses de lado. Ela estava nessa época assim? Não, ela estava numa fase reprodutiva ainda, nova, não tinha manifesto ainda nada de pré-menopausa, climatério, nada sobre isso. Talvez um crataegos? Sim, poderia. O crataegos ele tem uma ação maravilhosa no nível cardíaco, mas ele tem uma vermelhidão. Ela era pálida, com palpitação. Ok. Seria, por exemplo, um Adonis? Talvez, mas a gente tem o nível mental, emocional da Andy. A milnitrosum, será? A milnitrosum é um medicamento maravilhoso, mas tem o que? Os calorões. No caso da Andy, ela tinha palpitações, ela tinha sudorese. Talvez, um alho sativum? Sim, alho sativum é um excelente medicamento para hipertensos. São os glutões, gostam de comer muita comida, gostam de muita carne, né? Ela não tinha essa muita preferência, não. Mas a gente pode fazer uma comparação. Quem sabe a gente não acha um outro medicamento? Talvez um fósforos? Você acha que Andy parecia com uma tuberculínica? Será? Fica a pergunta. Talvez uma beladona? Sim, beladona é ótimo para essas questões também. Mas ela tem aquelas questões da agressividade, né, de levantar pesos, etc, etc, etc. Talvez no natro muriático? Talvez sim, mas aí toda a questão é mais psicossomática. Por quê? Porque ela tem um fundo para aquilo. Andy, ela ficou assim porque abusou da boa sorte, né, gente? Pois é. Mas ela era uma pessoa muito eficiente, muito inteligente, determinada, altruísta, industriosa, pau para toda a obra, e quando fazia alguma coisa que não estava dentro daquilo que ela planejou, ela sofria. Foi o caso quando ela não deu conta, né? Pois é. Mas se você, minha cara amiga, meu caro amigo que está assistindo essa breve aula, pequeno conteúdo que vai ajudar a sua esposa, sua namorada, sua gatinha, o seu contatinho, gostaram, né? Pois é. Falou Aurum, você acertou. Ou um medicamento maravilhoso para as questões cardíacas, pessoas brilhantes, que não tem tanto envolvimento emocional, mas a estrutura, não é? A gente fala estrutural, ou seja, pecou naquilo que foi proposto, não deu conta de fazer toda aquela responsabilidade, aquilo vira uma tormenta e um sofrimento.
Auro metálico é excepcional para as questões de arteriais, coronárias, é muito bom para o coração, mas tem toda essa pessoa muito brilhante, muito eficiente e pecou naquilo. Fica aí a dica para você, se você acha que é só laqueses que existe no mundo para mulher, amigo, não, só pulsatila? Não. Hello, tem Ignácia? Não, não é só isso que tem para mulher não, tem muita coisa, a gente é um auro, tá bom? Um auro daqueles. Então, ela ficou excelente, mas também a gente fez um trabalho multidisciplinar. Por quê? Nós mudamos a alimentação, ela começou aí de um trabalho para o outro andando, o que é muito favorável, teve um momento almoço, teve um momento jantar, diminuiu um pouquinho as atividades, melhorou o orçamento, começou a meditar, mas não consigo de jeito nenhum, fica assim, meu Deus, tanta coisa para fazer eu aqui meditando, agora tá melhor, tá relaxando. Nos finais de semana eu falei para ela pegar uma piscininha, ela falou assim que tá conseguindo. E o contatinho, eu falei para arrumar um assim, um dengoso igual ela. Não, ela não tinha nada de dengoso assim, mas nessa rapidez, nessa velocidade. Ela falou assim, Cíntia, acho que eu tô precisando mesmo me fixar e criar vergonha na minha cara e arrumar uma família, porque ela quer ter filhos. Então eu falei, acho bom, amiga, já namorou bastante, curtiu muito a vida, então tá na hora, tá bem? Se você falou Auro, minha amiga, parabéns. Se você falou Auro, meu amigo, também parabéns para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Mas antes de falar o próximo vídeo, eu tenho que falar o próximo assunto. Vocês gostaram desse caso clínico? Se gostou, tem alguma dúvida, quer compartilhar um medicamento que poderia também fazer a diferença para a Andy? Coloca aí nos comentários. Não se esqueçam que a gente está no Facebook como Cíntia Sampaio, no Instagram como Escola de Homeopatia, minúsculo tudo junto. Lá também você pode colocar seus comentários no Face e no Instagram. No YouTube, se você for clicar no sininho, vai notificado e todo dia que o vídeo novo aparecer, já tá lá para você assistir. Tá bem desse jeito? Coloca também lá no YouTube os comentários, Cíntia Sampaio, vê se você curtiu muito esse momento. Momento pressão arterial feminina, né? Então esse foi o nosso caso de hoje. Convido vocês para o próximo vídeo, que vai ser na segunda-feira, sobre... Fica aí, gente, já fica aí no cuidado. Como cuidar da saúde feminina com homeopatia, derrubando tabus e construindo a verdadeira face feminina. Mas nós vamos falar sobre, eu dei um mistério para vocês, sobre libido. Porque tantas mulheres estão sem. Quais são os motivos? E vou ter uma grande surpresa, junto com a libido, eu vou ter uma grande surpresa para você. Compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar também a outras mulheres que estão passando pelo mesmo caso de Andy, ou até mesmo conhecidas. Inscrevam nos nossos canais e até segunda-feira com um vídeo sobre libido. Eu não vou deixar esse vídeo no final de semana, porque você não vai conseguir tomar o medicamento que eu vou falar para você tomar se você estiver meio maré baixa, né? Então, aí segunda-feira você assiste, providencia o medicamento e no outro dia você já coloca o trem para funcionar. Gostou? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por estar aqui. Até sexta-feira.